E eu queria compartilhar com você um texto que essa semana eu tive num lugar que impactou muito o meu coração. E eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus falou comigo. Mateus capítulo 2, abre sua Bíblia comigo. A partir do versículo de número 13 ao versículo 15. Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. Nós sabemos, irmãos, que a narrativa do nascimento de Jesus Cristo, ele é basicamente narrado em dois evangelhos, Mateus e Lucas. O evangelho de Lucas, a ênfase do evangelho de Lucas, certamente é em José. A ênfase do evangelho de Mateus é em Maria. A ênfase do evangelho de Lucas é todo o arcabouço, desde a anunciação à Virgem até o nascimento de Jesus, passando também pelo contexto histórico da época. Mateus não. O evangelho de Mateus, ele narra algumas circunstâncias muito difíceis, muito doloridas, circunstâncias de muito temor e de muito sobressalto por ocasião do primeiro Natal, do nascimento de Jesus. E o interessante é que dentro desse escopo, desses acontecimentos de dor e sofrimento, há um em particular, que essa semana que entra e começa hoje, tem a ver muito conosco que somos cristãos. E eu vou mostrar a você por quê. Capítulo 2, versículo 13. Segue comigo, por favor, a leitura. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Esse acontecimento, irmãos, no limiar, nos inícios, nas gênesis da vida do Senhor Jesus Cristo, ainda criança, ele tem muito a ver, irmãos, com aquilo que no dia 20 de junho agora se comemora internacionalmente. Dia 20 de junho é um feriado que foi instituído pela ONU, é um dia que ele foi marcado pela ONU como o Dia do Refugiado. Terça-feira se comemora-se o Dia do Refugiado. E o interessante é que tomamos hoje uma notícia estarrecedora. Existem aproximadamente no mundo inteiro 110 milhões de refugiados. Talvez você não possa mensurar a quantidade de gente, mas é só para você ter uma ideia, é quase a população toda do nosso país. Quase toda. E outro dado estarrecedor da ONU é que metade desses 110 milhões de refugiados são crianças e adolescentes. Hoje nós nos deparamos com essa mazela social, política e econômica em todas as cidades. Se você hoje para num sinal aqui em Maringá, você é testemunha ocular desse fato. E o interessante, irmãos, que esses refugiados, eles chegam não porque eles querem. Esses refugiados chegam
devido a determinadas circunstâncias que aconteceram principalmente em seu país, seja político, seja econômico, seja religioso, e seja fruto de uma guerra horrenda e estúpida que tem acontecido ao longo de toda a história. Eu me lembro, irmãos, que na África, como os refugiados na África migraram de países para países, fruto de perseguições religiosas e perseguições por causa da cor da pele. O interessante é que o nosso país é um país jovem. Hoje pela manhã eu estava contando a história da igreja presbiteriana, e o Brasil é um país muito jovem. O Brasil é um país que foi descoberto em 1500. A história do nosso país é a história de um bebê. E o nosso país, irmãos, pela graça de Deus até hoje, ele nunca enfrentou as agruras de uma guerra devastadora. Ele nunca foi alvo de uma perseguição religiosa, onde você tivesse que sair da sua casa, do seu trabalho e da sua família e da sua parentela por causa da sua fé. Por enquanto. Porque do jeito que as coisas estão, não vai demorar muito a acontecer isso não. Mas o nosso país, irmãos, nunca enfrentou uma catástrofe econômica desse tipo, ao ponto de haverem grandes migrações de pessoas, de famílias, de grupos para outros lugares. Não. Nós brasileiros não convivemos com isso. Mas não se esqueça, querido, que pelo fato de nós não convivermos com isso, nós não temos sido participantes dessa mazela. Nós vemos hoje como essas pessoas estão sendo afligidas, estão se deslocando, buscando alívio, buscando alguma forma de sobrevivência, porque foram arrancados e retirados da sua terra por causa de algum tipo de perseguição. Como eu disse, aqui na nossa igreja, nós temos refugiados, e que pela graça de Deus, Deus os acolheu e a igreja também, e hoje fazem parte até do rol de membros da nossa igreja, e hoje são pessoas até com uma dignidade boa, são diáconos, e são pessoas que hoje estão inseridos na comunidade de Maringá, mas não se esqueçam, chegaram aqui refugiados, vítimas da fome, vítimas da guerra, vítimas de perseguições religiosas. Eu fico imaginando, irmãos, um casal que a minha Tereza e eu trabalhamos muito com eles, a Dinalva sabe bem disso. O Khaled, a Fátima e os 2 filhos deles. E agora a Mani, que nasceu aqui. Uma família, irmãos, de 4 pessoas, vieram refugiados da Síria, por causa daquela estupidez daquela guerra que não tem fim. Chegaram em Maringá, muçulmanos, não sabiam uma palavra em idioma nenhum, só o árabe. E pela graça de Deus, irmãos, nós estendemos as mãos. Alguns irmãos estenderam a mão, acolheram essa família, assistiram essa família, ao ponto da Fátima dar à luz a sua filha, através de uma pessoa aqui dessa igreja, um médico dessa igreja, que se dispôs a acompanhá-la de graça, para que ela pudesse ter dignidade para trazer à luz aquela doçura que foi a Amani, uma menininha de olhos azuis, a coisa mais linda do mundo, e que eu pessoalmente ajudei muito a cuidar e peguei muito no colo. Famílias, irmãos, que largam tudo, seus familiares, seus pertences, saem com a roupa do corpo, irmãos. Nós não imaginamos o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. Quando nós paramos num sinal aqui em Maringá, geralmente chega alguém na nossa janela. Às vezes é um venezuelano, às vezes é um haitiano, às vezes é alguém, irmãos, que tem uma história de dor, de perseguição e de fome,
que deixou o seu país em busca de algo melhor para a sua família. Nós não conhecemos a sua história, mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: poderia ser você no lugar dele. Por isso eu digo, irmãos, o nosso país, o Brasil, ele é um país que ainda não experimentou esse tipo de coisa. Mas a grande maioria de outros países que enfrentaram guerras, governos despóticos, situação econômica gritante como a Venezuela vive hoje, e como tantos outros países hoje estão mergulhados no caos e na miséria, por causa de uma política equivocada, de tiranos que expoliam o povo e perseguem aqueles que não pensam como eles preferem abandonar a miséria que eles têm para tentar alguma coisa num outro lugar. 110 milhões de pessoas, irmãos, é quase a população do nosso país. E dessas 110 milhões, imaginem só que tragédia, metade são crianças e adolescentes. Eu acho que nenhuma foto emblemou mais o problema dos refugiados do que aquela criancinha síria, caída nas areias e julgadas pelo mar na praia. Você lembra dessa imagem? Essa imagem varreu o mundo. Essa imagem chocou muita gente. Mas essa imagem, irmãos, é a imagem do drama que essas pessoas vivem. Há poucos meses atrás, nós recebemos aqui uma horda de ucranianos. Vocês se lembram bem? Não apenas a IPVO, mas várias igrejas se uniram num projeto muito bonito do nosso mestre Elias Dantas. E a nossa igreja participou com um pedacinho pequeno, auxiliando 2 famílias de refugiados. Na verdade 3, mas 2 famílias. E sustentando essas famílias por 1 ano. E um mutirão aí de pessoas da nossa igreja assistiram, visitaram, labutaram, trabalharam, visitaram e deram toda e completa assistência para esses ucranianos que eram profissionais liberais, pessoas com diploma, com esposo, com famílias, e deixaram tudo para trás por causa da guerra. E de repente, irmãos, nós estivemos aqui debaixo das nossas barbas essa experiência tão dolorosa que nós acompanhamos tão de perto. Muitas irmãs dessa igreja foram verdadeiras heroínas. Como você vai conversar com uma pessoa que fala ucraniano? Aquilo, irmãos, eu vou te falar uma coisa, é só Jesus na causa. É uma língua complicada, dificílima. E eles não falavam inglês. Como nós vamos nos comunicar? Que dificuldade, irmãos. Mas Deus é tão bom, que Deus levanta pessoas aqui e ali, ucranianos que já vieram e que hoje falam português, foram os intérpretes e visitaram essas famílias e assistiram junto conosco, porque nós precisávamos saber o que elas queriam, porque nem isso nós sabíamos. O que eu sei, irmãos, é que essa realidade é uma realidade muito próxima de nós e muito próxima da igreja do Senhor Jesus. E nós, irmãos, como igreja, nós temos uma grande dívida de intervir nessa mazela social. Por quê? Porque Jesus foi um refugiado. Eu não sei se você percebe que nesse texto foi exatamente isso que aconteceu com a família de Jesus. A família de Jesus morava na Judéia. José e Maria, quando teve o menino, eles estavam em Belém. Eles tinham família. Eles participavam da comunidade. Eles foram criados dentro do judaísmo da sua época. Maria era uma mulher extremamente crente e piedosa, e José também. Tinham família, tinham um lugar aprazível, mas de repente, quando o filho nasce,
a perseguição irrompe. Um rei insano e tirano, com sede de poder, baixa um decreto, porque ele ouviu falar, através de reis magos que vieram do Oriente, por causa de uma estrela misteriosa que apareceu no céu, que o rei nasceria na Judéia. O texto diz que quando essa notícia chega aos ouvidos de Herodes, Herodes fica atemorizado. Um rei tomará o meu lugar. E ele então, irmãos, num gesto insano, mas um gesto que já houve na história, lá no tempo de Moisés, quem se lembra? O bebê Moisés já teve um contrato de morte assinado contra ele. Quando os judeus lá no Egito começaram a se proliferar, o faraó baixou um decreto para matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, ela pega esse menino e esconde o menino, até não poder mais, e você conhece o resto da história. Põe num cestinho, observa onde a filha de Faraó toma banho, e quando ela foi se banhar, ela larga o cestinho propositalmente, para a filha de Faraó encontrar, e o plano deu certo, hein? Mas o texto diz, irmãos, que a época de Moisés houve choro, pranto e ranger de dentes na terra do Egito pela morte dos bebês do sexo masculino. Herodes fez a mesma coisa. Baixou um decreto por medo, pelo poder, pela sedução e tirania do seu poder, para todas as crianças de 2 anos abaixo fossem mortas pelos seus lacaios. E aí, por causa da perseguição política, essa família teve que se retirar da sua terra natal e buscar refúgio num outro país. É por isso, querido, que a igreja não pode se calar diante dessa mazela. E quando eu digo igreja, eu não digo a instituição, eu digo você. Nós temos muito a ver com tudo isso que está acontecendo. E a Bíblia diz que por ocasião dessa tragédia que Herodes decretou, Deus interveio de forma muito graciosa. Deus aparece a José, veja bem, versículo 13, em sonho. E ele fala para José o seguinte: José, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra do Egito e fica lá, até que eu te avise. Versículo 13. Porque Herodes, veja que o anjo nomeia o lacaio. Herodes procura matar o menino. E a Bíblia diz, irmãos, que José, sem titubear, ele pega Maria, pega Jesus, o nosso Salvador e Redentor, e ele vai para a terra do Egito. Em outras palavras, um refugiado político. Jesus, o nosso Redentor, foi o primeiro grande refugiado da história. Quem diria? E sabe de uma coisa? Deus não impediu. Você já pensou nisso? Você já pensou que dentro da providência de Deus e do plano redentor de Deus para com o Filho, o seu Filho, Ele não interveio para que o seu filho não fosse um refugiado? Você já pensou nisso? Você já pensou da razão pela qual Deus armou essa cena para que essa família santa e bendita com o nosso Salvador fosse um refugiado no Egito? Você já se perguntou alguma vez por quê? Irmãos, a Bíblia contém algumas coisas que quando a gente faz uma leitura superficial, a gente não entende bem. Mas na realidade o anjo avisou a José do perigo do menino, mas não livrou a família de serem uma família de refugiados.
Eles saíram, eles foram embora, eles largaram tudo. E você quer mais? Eles não sabiam quando voltar, porque Herodes poderia viver ainda muitos anos, não é? É aquela velha história, foram sem saber se voltariam, quando voltariam e se voltariam. Mas a dura realidade, irmãos, é que o nosso Salvador e a sua família terrena foi, na realidade, o primeiro grande refugiado, e Deus permitiu que isso acontecesse. Há alguns fatos que eu queria destacar rapidamente nesse texto, e depois eu quero levá-los a mais 2 textos da Bíblia e eu encerro. O primeiro deles, versículo de número 13. O texto diz: toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O primeiro detalhe, irmãos, que me chama a atenção nesse texto é o lugar. A ironia que me permitem é muito grande, porque quando se fala em Egito, para o povo de Israel e para o povo judeu, o que eles lembram? É claro, o Egito, irmãos, é um estigma de escravidão. O Egito é um estigma de que o povo de Israel foi escravo por 400 anos no Egito. O Egito, irmãos, é aquele símbolo, aquele sinal de tudo aquilo que o povo de Israel mais amargava na vida, pela forma como foram tratados e pela forma como a escravidão foi dura com eles, até Deus levantar quem? Moisés, e libertar o povo. O Egito, irmãos, trazia para o povo uma experiência e uma memória e uma imagem muito negativa. O Egito era a pior coisa que poderia acontecer para um judeu, era um judeu retornar ou ir para o Egito. Por quê? Porque o Egito, irmãos, trazia lembranças muito ruins ao povo de Deus. Agora notem, irmãos, que ironia. Para onde o anjo manda essa família? Eu fico imaginando, irmãos, como o nosso Deus é surpreendente, como Ele é criativo, como Ele, irmãos, de memórias tão ruins e mazelas do passado, pode tornar em algo diferente, novo e esperançoso para nós, amém? É assim que Deus faz, irmãos. Às vezes você está preso com alguma coisa no passado e tem uma memória tão ruim desse negócio. Sabe o que Deus faz? Deus pode mudar a história daquilo que você viveu no passado, e através daquilo que você viveu e que hoje é algo tão traumático para você, Deus pode disso aí trazer um renovo e uma esperança muito grande. Sabe por quê? Porque foi para o Egito que Deus mandou o seu filho. Para quê, pastor? Para tirar a amargura do povo contra o Egito, para que eles começassem a olhar as nações com outros olhos, para que eles pudessem enxergar que o povo de Israel, a nação de Israel, não é propriedade exclusiva de Deus, e que Deus ama, irmãos, até os seus algozes, amém? Eu me lembro de Jonas em Nínive. Quem conhece a história? Senhor, eu não vou para lá nem morto. Por quê? Porque eles são inimigos de Israel. O povo assírio é o povo mau. Eles, quando tomam um lugar, eles matam as crianças, matam as mulheres. Eu vou para qualquer lugar, mas Nínive eu não vou. E ele compra uma passagem e vai para onde? Para Tarsis. Não, Nínive não. Nínive eu não vou. E eu vou te falar uma coisa, você também não iria, não. O Hernandes tem uma palavra que eu acho bacana. Ele fala assim: quem é Jonas? Jonas sou eu. Jonas é você. Jonas somos nós, que acha que o evangelho é só para os bonzinhos, e acha que Deus só se agrada dos bonitinhos, mas daqueles que são corruptores, corruptos e maus, a graça de Deus também é para eles, e a mensagem tem que chegar neles.
Jonas não entendia desse jeito. E aí, irmãos, você vê que quando o anjo aparece a José, ele diz assim: olha, toma o menino, toma a mãe do menino e vai para onde? Eu acho que José devia ter pensado assim, claro, não está no texto, e ele não fez isso, porque o texto diz que na hora ele acudiu, mas eu acho que lá no fundo ele deve ter pensado assim: Senhor, Egito, o que nós vamos fazer lá? Um país e um povo que traz recordações tão amargas a nós, Senhor. Nós vamos para o Egito. Aí sabe qual foi a resposta de Deus? Vocês vão para lá, sabe por quê? Porque lá também precisa de um Redentor. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não há experiência tão dramática ou tão dolorosa na sua vida que a redenção do Evangelho não possa transformar. Amém? Não há nada que você possa ter vivido no passado tão poderoso que a presença gloriosa de Cristo não possa transformar num palco de esperança e um renovo para você. Quantas pessoas Deus tem retirado da mazela de fatos tão traumáticos, e exatamente o fato traumático, Deus tem realizado o milagre dessa pessoa amanhã, se alguém que proclama a redenção nesses fatos traumáticos, não é? Vou te dar só um exemplo. O pastor Luciano ontem foi pregar no encontro de casais, na cidade de Rolândia, aqui perto. Um frio danado, meninos. Ô cidade fria. O encontro de casais foi no Servim. Você conhece o Servim, meu querido presbítero? Centro de Recuperação Vida Nova. O que eles fazem lá? Eles pegam essas pessoas viciadas em drogas ou em álcool, que de repente já estão detonadas pela utilização desses narcóticos, e essas pessoas se internam lá. E lá eles trabalham com elas. Lá eles dão dignidade a elas. Lá eles pregam o Evangelho, uma disciplina severa. E lá essas pessoas são libertas do vício e se tornam pessoas dignas de novo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é o diretor do Servim. O diretor do Servim é o meu querido amigo Edson Xará, ali do meu presbítero amado. O que você não sabe, que o diretor do Servim hoje, aquele homem que cuida com tanto zelo, com tanto amor, que promoveu esse encontro de casais junto com a Igreja Presbiteriana de Rolândia, que organizou de forma tudo tão bonita no Servim o encontro de casais, é um ex-interno. Chegou lá drogado, chegou lá com a vida detonada, chegou lá viciado, e hoje é um servo de Deus. A sua esposa é uma serva de Deus. Seus 2 filhos são servos de Deus. E os 2 vão agora numa viagem missionária para servir a Cristo nas nações. É isso que eu estou tentando explicar para você. Pega o menino e vai para o Egito. É lá que precisam dele. Entende, irmãos? Entende por que o anjo não disse para José ir para Cancún? Entende por que o anjo não falou assim, vai para a Suíça? Entende por que o anjo não falou assim, vai para Conchinchina? Não, você vai para o Egito. Sabe por quê? Veja o finalzinho do verso 15. Do Egito chamei o meu filho. Aonde que ele estava? No Egito. Um outro fato, irmãos, que me chama muita atenção nesse texto, o texto diz assim, dispondo-se ele, verso 14, olha aí comigo, tomou de noite o menino e sua mãe. Irmãos, esse fato me chama a atenção, por quê? Porque além do refugiado ir para um país que às vezes traz memórias tão amargas para eles, o texto diz que essa família foi de noite. Vocês não podem imaginar, irmãos, nessas estradas iluminadas de Maringá até Londrina,
cujo farol de um carro, quando bate nos olhinhos de gato, a coisa acende e você viaja tranquilo dentro do seu carro, você não pode imaginar o que é uma viagem nos tempos de Jesus na Palestina à noite. Está longe da nossa realidade. É por isso, irmãos, que a Bíblia para muitos é meio sem graça, porque a gente não consegue penetrar no contexto e na realidade da coisa acontecida à época. Deixa eu te explicar só uma coisa. Nos tempos de Jesus não existiam estradas pavimentadas. Nos tempos de Jesus eram trilhas perigosas e pedregosas. No tempo de Jesus não tinha luz elétrica. As viagens eram feitas com tochas nas mãos. E se a viagem fosse longa, essa tocha se apagaria. E eles permaneciam na mais completa escuridão. As viagens naquele tempo tinham 3 elementos absolutamente dificílimos. Primeiro, o frio. A Palestina até hoje, ela é muito quente pela manhã, mas quando chega a noite, dependendo da época, a temperatura desce abaixo de 0. Eles enfrentaram o frio. Segundo, o texto diz que viajando à noite, eles enfrentaram os salteadores e as feras que existiam naquele tempo. Tanto é verdade que a parábola do bom samaritano fala sobre isso. A pessoa desceu de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, e ela foi tomada por salteadores. Por quê? Porque naquele tempo as pessoas ficavam na beira das trilhas, no meio do mato, e quando passava alguém, elas atacavam para arrancar o quê? Qualquer dinheiro que a pessoa tivesse e até a roupa do corpo. Tirando os animais ferozes, que era muito comum naquele tempo, nos dias de Jesus. Fora a escuridão e a incerteza. Aí eu pergunto a vocês, pastor, por que eles foram de noite? Eles foram de noite, irmãos, porque eles entenderam que os perigos que eles enfrentariam de noite, mesmo sendo gigantescos, eram menores do que os perigos de viajar de dia. Por quê? Porque de dia Herodes poderia atacá-los e matar o menino. É por isso, querido, que toda saga de um refugiado é muito difícil. É por isso que a gente vê aquelas cenas que vimos alguns tempos atrás daquela criança morta, julgada pelas águas, depositada numa areia. É por isso que quando a gente vê, irmãos, às vezes imagens na TV, a gente fica pensando, mas por que essa pessoa viaja dessa forma? Está aí a resposta. Por que esse casal viajou de noite? Porque é preferível enfrentar as agruras que a noite lhes daria numa viagem, do que enfrentar a ira insana de um Herodes, que poderia alcançá-los e matá-los. Não é que eles preferiram, não. Era o menor mal, entende? Porque a questão do refugiado, irmãos, não há bem. É o menor mal. E de repente, irmãos, quando a gente encontra essa turma se movendo para lá e para cá em situações tão desesperadoras, você talvez não imagine o porquê. Mas o texto diz que eles partiram, e eles partiram de noite. Coisa interessante. Chegaram lá. E quando eles chegaram lá, irmãos, o texto diz que o Egito os acolheu. Eles permaneceram lá até a morte do rei Herodes. E quando o rei Herodes morre, verso 19, o mesmo anjo aparece a José e diz: José, pode sair do seu refúgio, pode voltar para sua terra, porque aquele que perpetrava o mal contra o menino já faleceu. E o texto diz que José prontamente traz o menino e a família de volta, e é anunciado pelo anjo para que ele volte não para Belém, mas que ele volte para Nazaré. E ele foi chamado o Nazareno. O interessante, irmãos, que isso precisa ficar muito claro para nós como igreja. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Quando você olha uma pessoa na rua, uma história de um refugiado,
você tem que entender que isso tem muito a ver conosco. O nosso Redentor foi um. Ele experimentou as agruras de ser um refugiado. Eles viajaram de noite. Eles foram duramente perseguidos. Eles tinham uma sentença de morte contra o menino e saíram sem levar nada e foram se refugiar no único local mais improvável de todos, que é o Egito. Mas o Egito os acolheu e do Egito a profecia se cumpriu: eu chamei o meu filho. Mas eu quero fazer agora uma aplicação interessante. Se você tem a sua Bíblia aí, por favor, volte as suas páginas ao capítulo 25 do Evangelho de Mateus. No capítulo 25, Jesus termina o seu sermão do fim do mundo. Jesus termina aquele sermão que ele disse que quando o Filho do Homem vier, alguns sinais seguiriam antes do fim. Ele fala das guerras, do rumor de guerras, dos falsos profetas, isso tudo no capítulo 24. Ele fala da perseguição religiosa, ele fala das pandemias, ele fala de tudo aquilo que a igreja sofreria, mas que o evangelho seria pregado enquanto tudo isso aconteceu. E no capítulo 25, ele exemplifica o estado de vigilância que eu e você temos que ter enquanto essas coisas acontecem. Ele fala sobre a parábola da figueira. Ele fala da parábola do dono da casa quando chega o ladrão. Ele fala da parábola do bom servo e do servo mau. E no capítulo 25, ele continua falando da parábola das virgens e da parábola dos talentos. Mas a partir do verso 31, ele conclui o seu sermão com um apelo maravilhoso. Quando vier o Filho do Homem, ele separará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele termina dizendo, irmãos, que no fim de tudo haverá uma separação e todas as nações se reunirão na sua presença. E ele então, como justo juiz, julgará todas elas. Os salvos, vinde benditos de meu Pai. Aqueles que o rejeitaram, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que está preparado antes da fundação do mundo. Haverá uma separação dramática no final de todas as coisas. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus então começa a elencar os frutos dos eleitos. Verso 35, porque tive fome e me destes de beber, de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Que coisa linda. Veja, irmãos, que o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: uma das marcas que identifica a igreja era a igreja acudir e acolher o forasteiro. Por quê? Porque ele foi um forasteiro. O próprio Jesus Cristo foi um refugiado e ele recebeu a acolhida do Egito. Era forasteiro e me hospedaste. E essa, irmãos, é uma das marcas que devem fazer parte desses do verso 34. Benditos de meu Pai. São as ovelhas de Jesus. São aqueles que o pastor separará para a sua direita. E ele elenca aqui vários aspectos de uma ética muito linda, do serviço e do amor ao próximo, principalmente do forasteiro. O interessante é que no sábado, eu estou quase terminando, nós estivemos aqui em Maringá, uma grande celebração feita comemorando o Dia do Refugiado. Foi lá na SEMA, vocês conhecem bem. E eu louvo muito a Deus porque quem estava na direção desse evento bonito foi os nossos queridos Silvânio e Edinalva. Eles promoveram, irmãos, uma
um despertamento, uma conscientização para as pessoas sobre a importância da igreja e de cada um se importar um pouco mais com os refugiados. Foi um momento muito lindo. Eu, particularmente, viu, Dinalva, me senti muito bem. Começou às 3 horas da tarde. E eu achei lindo porque várias comunidades de Maringá, que quando chegaram aqui como refugiados e foram acolhidas, estavam lá. Os japoneses estavam lá. Tocaram seus tambores, né? Que coisa linda aquilo, hein? Eu nunca tinha visto de perto aquilo. Eles armaram seus tambores e aqueles jovens japoneses com aquelas roupas paramentadas. Se você não viu, vale a pena ver. Dá um troço assim no peito, não é? Com a força daqueles tambores. Eles estavam lá, prestigiando e agradecendo a acolhida que eles tiveram quando saíram dos seus navios durante a guerra, fugidos do Japão. E se instalaram, muitos deles, em Maringá. E lá eles estavam. Eu fiquei encantado com as meninas ucranianas, todas vestidas e paramentadas com as suas danças típicas. E elas dançaram e rodopiaram naquela dança maravilhosa, com aquela roupa toda bonita. Aquilo encantou a todos. Tocaram seus violinos, né? Coisa linda. Uma menina com um vestido maravilhoso e um rapaz com um pandeiro. Ah, meu celular clicou para valer. Eu queria guardar um pouquinho daquela homenagem. Quem estava capitaneando isso tudo? A nossa querida Dinalva, nosso querido Silvânio. Estavam lá autoridades da cidade, né, Dinalva? Secretário de Cultura, secretário de Refugiado, secretário de não sei mais o que. Eu não entendo muito dessas coisas não, né? O nosso querido pastor estava lá. Muitas pessoas que apoiam e oram e amam o trabalho com refugiados estavam lá. Um auditório, né, Dinalva? Grande. Um negócio muito bonito. E a mim foi concedida uma grande honra. Qual é? Eu trouxe uma mensagem na abertura do evento, falando exatamente o texto que eu li para vocês nessa noite. É claro que lá tinha cristãos e não cristãos, né, Dinalva? Lá tinha pessoas de todos os vieses, mas eles ouviram que nós, seguidores de Jesus, nós temos um dever, dado pelo próprio Senhor Jesus na sua palavra. Qual é, pastor? Acolher o refugiado, porque Jesus foi o primeiro e grande refugiado da história. E Deus me deu a graça de trazer essa mensagem. E para minha alegria, viu, Dinalva? E para minha lisonja, eu vi também a igreja de PVO sendo homenageada lá no microfone pela Isa, diante de todos que estavam lá. Ela tomou a palavra. A Isa é uma ucraniana, essa intérprete, professora de dança, que tem uma escola que as meninas aprendem aquelas maravilhas. E ela então foi a intérprete, que se aliançou com as igrejas para conversar com os ucranianos, porque ela também é uma ucraniana. E ela foi uma das pessoas que subiu e deu um testemunho. E para minha lisonja, e eu fiquei até meio envergonhado, ela de público agradeceu a minha pessoa e a IPVO pelo apoio, pelo amor que fizeram com os refugiados ucranianos. E, irmãos, foi um tempo maravilhoso, porque a ONG do Silvânio e da Dinalva, a Etnos, está aqui, ó, pertinho de nós. E muitas vezes, irmãos, me perdoem, muitos da IPVO nem conhecem. Nunca nem foram lá. Mas nós temos hoje, irmãos, uma ONG aqui que é referência em trabalho com refugiados em Maringá. Sabia disso? Membros da nossa igreja, missionários da nossa igreja, parceiros do nosso conselho missionário da nossa igreja,
que têm lutado, irmãos, e que eu tenho visto como eles têm se esforçado. Para quê, pastor? Para cumprir a palavra de Deus. A IPVO tem um slogan. Deixa eu ver se está aqui. Não. Mas o slogan da IPVO é o quê? E pelo menos isso você tem que guardar, hein? Uma casa para todos. E quando Deus nos deu esse slogan, irmãos, Deus sabe que não é apenas um slogan. Tem que ser algo muito maior. Tem que ser uma verdade por trás do slogan. Uma casa para todos significa uma casa também para os refugiados. Porque era forasteiro e me hospedastes. E para terminar, irmãos, sabe por quê que a igreja precisa tanto se envolver mais com esse tipo de coisa? Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. O pastor Dalmo pregou isso hoje de manhã. Você tem a sua Bíblia aí? Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Veja a saudação que Pedro faz no início da sua carta. Veja o que ele diz a mim e a você. E eu termino. Acharam? Eu acho que eles vão passar aqui. Se você não tem, eles passam aqui na projeção. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Apenas o primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pastor, o que significa isso? Pedro escreve a sua carta aos cristãos refugiados, aqueles que foram dispersos por causa da sua fé. O texto diz forasteiros da dispersão. O que significa isso? Por causa de Jesus, tiveram que sair correndo e largar tudo e fugir. E eles foram para onde, pastor? Está aí no texto. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pastor, onde fica isso? Na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Eram cristãos que estavam nas suas casas, com as suas famílias, gozando da fé em comum. Tinham tudo, tinham o conforto de uma casa. Aí sabe o que aconteceu com eles, irmãos? Por causa do testemunho de Jesus, junto aos judeus e ao Império Romano, a perseguição acontece de forma dramática. E eles têm que sair correndo. Eles têm que largar tudo. Eles têm que fugir, porque senão eles seriam mortos. E aí, irmãos, esses cristãos, como eu, como você, tiveram que largar tudo. E eles saíram errantes, buscando um refúgio em quem abrisse uma porta. E Pedro, o único pastor que ouviu de Jesus o que ele ouviu, ninguém mais. Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Nenhum outro pastor terreno ouviu o que Pedro ouviu. Pedro fortalece os seus irmãos. Pastorei as minhas ovelhas. Sabe o que Pedro faz, irmãos? Escreve a sua primeira e segunda carta. Para quem? Para os refugiados. Só que agora os refugiados somos nós. E Pedro então escreve a sua carta aos forasteiros da dispersão. Portanto, meu querido, veja que nós temos uma tradição histórica muito linda, ligada aos refugiados. É por isso que a igreja precisa abrir o coração. É preciso que a igreja abra as portas, o coração e acolha essas pessoas. E se você se sente chamado para doar algo mais em prol dos refugiados, a Dinalva está ali, ó. Você pode procurá-la, né, Dinalva? E
dizer assim: Dinalva, em que eu posso ajudar para ser mais uma mão no trabalho lindo que a Etnos tem feito em prol dos refugiados que têm chegado em Maringá? Às vezes Deus pode usar você. Amém? Portanto, meus irmãos, fica nessa noite o meu apelo para que a nossa igreja não se esqueça de verdades fundamentais como essa. Não olhe apenas para dentro de si mesma. Não fique olhando apenas para o seu umbigo, para aquilo que é tão confortável, mas que a gente faça como Jesus disse aos seus discípulos: ergam os olhos, olhem os campos, pois eles estão preparados para a ceifa. Eles estão aí, sendo trazidos de volta. E muitas vezes, irmãos, a igreja não está precisando nem ir lá pregar, são eles que estão vindo aqui ouvir. E que o meu coração e o seu seja encontrado aberto, coração temente, sempre buscando ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Parabéns, viu, Dinalva? Parabéns, viu, Silvânia? Foi uma festa muito linda e eu fiquei assim muito honrado por ter feito parte dela. Amém? Vem cá, Dinalva, vem cá. Vem aproveitar aqui. Vem dar uma palavrinha aqui, porque é terça-feira, não é? O dia do refugiado. E quem entende de refugiado, meu filho, é essa moça aí, viu? Ela entende disso, tá bom? Aí, Dinalva, fica aí, fica à vontade. Eita. Irmãos, boa noite. Graça e paz. Eu entendo que Deus nos chamou para fazer esse trabalho. Então, trabalhar com refugiados é um chamado. E eu entendo que são tantas nações que nunca ouviram o Evangelho de Jesus e que estão aqui. Afegãos que são o primeiro no mundo a perseguição, estão aqui. Nunca ouviram falar do Jesus que a gente conhece, porque o Jesus que eles conhecem não é o nosso Jesus, o Filho de Deus. Então, assim, eu vejo como uma oportunidade que Deus tem dado para que a gente possa compartilhar esse Evangelho, porque, assim, tem pessoas que já me perguntaram assim: por que vocês fazem isso por nós? Vocês não são pai, nem mãe, nem irmão. Por que vocês fazem isso por nós? E a minha resposta foi: Jesus mandou que nós cuidássemos do estrangeiro. Então, nós estamos cumprindo isso. Então, assim, é um chamado, e quem quisesse estar conosco ali para nos apoiar, a gente precisa muito de voluntários. E assim, entender que a seara, os campos estão brancos, né? Então a gente tem que sair mesmo para colher. Obrigada, pessoal. É isso aí, irmãos. São desafios bonitos que nós temos, mas desafios bíblicos maravilhosos que o Senhor tem para nós.